de agosto de 2016. Atual campeão, Palmeiras estreia amanhã na Copa do Brasil. O Gazeta Esportiva te mostra a preparação do Verdão. Corinthians acerta os últimos detalhes antes de viajar para enfrentar o Fluminense. São Paulo fecha os treinos para a imprensa até o final da semana. Seleção de Tite faz primeiros trabalhos no Equador antes da estreia do treinador. E ainda, sem perder competições há 9 anos, equipe brasileira de futebol de 5 vai em busca de mais um ouro nos Jogos Paralímpicos. E os gols da segunda-feira no futebol brasileiro. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva de hoje começa falando de Copa do Brasil. O atual campeão faz amanhã a estreia na competição. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá que girar a chavinha e mudar o foco caso queira conquistar as 2 taças nesta temporada. O repórter Adriano Dolfi está na Academia de Futebol e é para lá que nós vamos agora conversar com ele. Boa noite, Adriano Dolfi! Boa noite a você, Michele, e a todos que estão ligados aí em mais um Gazeta Esportiva. Como de costume, véspera de jogo, o técnico Cuca fechou parte da atividade. Quando os cinegrafistas puderam entrar, gravar as imagens, a gente viu um animado rachão, inclusive com a participação do Cuca com os jogadores. O clima por aqui, Michele, é de atenção total para esse confronto com o Botafogo da Paraíba, por causa de 2 motivos. No ano passado, o Palmeiras suou sangue para conseguir a classificação contra o Asa de Arapiraca, 0-0 no primeiro confronto e vitória por 1-0 na cidade de Londrina. Todos ligados também no fato do São Paulo ter perdido para o Juventude na primeira partida, 2-1, Asa e Juventude, equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o que o atacante Dudu falou a respeito. Eu vejo muitos jogos, né? Eu vejo jogo, eu já vi alguns jogos deles na Série C. O time deles tá bem, acho que, se eu não me engano, está em terceiro na chave deles, né? Acho que é um time bom, tanto que está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem que pregar muito respeito. A gente teve uma lição esses dias atrás, com o time da Série C ganhou do time da Série A. A gente tem que entrar bem focado, com um objetivo muito, muito forte que é vencer. E se puder vencer também sem tomar gol, melhor ainda. Esse ano passado vocês tiveram também uma lição em relação ao Asa, né? Aquele 0-0 jogando no Allianz, aquele 0-0 em casa e depois 1-0 fora de casa. Isso também está sendo levado em conta por vocês? Está sendo discutido essa lembrança? Serve de aprendizado? Acho que sim. Acho que os times, eles vêm para cá para jogar por uma bola, né? E se eles conseguirem um gol, acho que é a coisa que eles mais querem aqui. A gente tem que ter muita atenção. Acho que a gente, nesses jogos, tem que ter mais atenção ainda contra o São Paulo, que é um time que vai jogar contra a gente, vai jogar de igual para igual. Os outros times vêm mais fechados. A gente tem que ter muita movimentação para a gente conseguir a nossa vitória amanhã. Tá aí o Dudu falando em respeito ao adversário. O Dudu que vive uma fase muito boa, ele que é o capitão agora do Palmeiras. Desde que o Cuca cedeu a braçadeira de capitão, o Palmeiras não perdeu. Uma coincidência envolvendo o Dudu, que também no último jogo fez uma cena de malabarismo para marcar o último gol do Palmeiras, aliás, o primeiro gol do Palmeiras contra o Fluminense. Vamos acompanhar agora o treino do adversário, Botafogo da Paraíba, que treinou aqui ao lado no CT do São Paulo. A reportagem é do Osmar Garrafa. Essa é a primeira vez que o Botafogo da Paraíba chega na fase mais importante da Copa do Brasil. Claro que o sonho de surpreender o Palmeiras, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, existe. Mas a prioridade da equipe paraibana é continuar a boa campanha na Série C, onde o time encontra-se na 3ª colocação da classificação geral da competição. E o objetivo principal do Botafogo é tentar o acesso. Estamos aí brigando por isso desde a 2ª rodada no grupo dos 4 que vão classificar a próxima fase. E essa é a nossa grande prioridade, né? Mas, paralelo a isso, nós temos feito uma grande Copa do Brasil. Apesar da prioridade ser a Série C, sonhar não custa nada. E por isso, o Verdão que se cuide, pois o fator surpresa existe. E o técnico Itamar Schuller sabe que a decisão da vaga será disputada em 180 minutos. E os 90 finais
serão jogados na Paraíba. Nós temos que fazer um grande jogo aqui, fazer o nosso melhor aqui para que a gente possa decidir isso em casa. Então, não é só o fator empate, às vezes uma derrota com gol também, não estou dizendo que nós vamos perder, estou falando que às vezes um 0-0 é melhor você, no regulamento da Copa do Brasil, você fazer um gol fora é muito importante. Na última atividade, antes da partida dessa quarta-feira, o técnico Itamar Schuller não quis confirmar o time. Nós temos o problema com o Marcinho, que sentiu o tornozelo lá nesse último jogo contra o América. E vamos esperar até amanhã qual vai ser o resultado, se vai ter a condição ou não. Falamos agora há pouco com o departamento médico. E retorna, retorna o Plínio, retorna o Djavan, que não jogaram a última partida, então os demais estão à disposição. O técnico Cuca, que confirmou que para essa partida, inclusive ele passou agora há pouco aqui, vai utilizar um time misto. O Dudu já afirmou que quer jogar, o Gabriel... Também, aliás, o Jean, jogador que participou da última entrevista coletiva na segunda-feira, disse que quer jogar, mas a resposta só amanhã, quarta-feira, antes do duelo. Aqui no Gazeta Esportiva, lógico, você vai confirmar se o Cuca vai escalar ou não os principais jogadores para esse duelo de oitavas de final contra o Botafogo da Paraíba. Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Ele volta hoje com mais notícias? Não, né? Então, boa noite para você, bom descanso. Celso Cardoso, boa noite. Osmar Garrafa, boa noite. Quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que é possível o Palmeiras levar a taça da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro? Porque time tem, né, Celso? Sim. E tá bem, né? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Possível já aconteceu isso no passado, Cruzeiro em 2003, né? Ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. O Cruzeiro também chegou a disputar uma final de Copa do Brasil e perdeu para o Atlético, mas também ganhou o Campeonato Brasileiro. Claro que é possível. Agora, é que a Copa do Brasil é um torneio diferente, né? Um torneio mata-mata. Uhum. E no mata-mata nem sempre o melhor vence. Tanto que, se você pegar os finalistas na história da Copa do Brasil, você tem times que raramente conquistam o título brasileiro, ou que nunca conquistaram, o caso do Vitória, do Criciúma. Vitória já chegou à final, o Criciúma já ganhou o título, Santo André já ganhou o título, Paulista de Jundiaí já ganhou o título. De repente você arma um esquema fechado, fora de casa, e em casa você explora a sua capacidade de definir o jogo. O Palmeiras foi eliminado pelo Asa de Arapiraca. Nossa. Né? Já foi eliminado pelo Asa e no ano passado, que teve dificuldades com o Asa. Acho que também foi o ano passado ou a edição retrasada. Foi o ano passado mesmo. Pois é, foi apertado. Então não tem muito isso de time de primeira e time de terceira divisão. O Juventude, terceira divisão, ganhou do São Paulo em pleno Morumbi. Então esse discurso até do Dudu, é time que vem aqui jogar por uma bola, não é bem assim. Não é bem assim. O Botafogo, claro, vai respeitar o Palmeiras, mas pode ser um pouco mais agudo e de repente tentar fazer gol, que é o que interessa. Então o Palmeiras tem que jogar com seriedade, como se fosse final de campeonato, para não ser surpreendido, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Respondendo a pergunta que me foi feita por você, Michele, é óbvio, o Palmeiras tem sim condição, tem elenco para isso. É muito cedo, é estreia, porque Palmeiras, assim como outras equipes, estavam em Copa Libertadores da América e estreiam já na fase de oitavas de final. Então é muito cedo para se falar em título. E voa um pouquinho mais além. O Palmeiras, obviamente, claro, quer conquistar a Copa do Brasil, mas a prioridade, até por ter conquistado a Copa do Brasil ano passado, né, acaba sendo o Campeonato Brasileiro. Não é? As duas equipes dão título, dão vaga à Copa Libertadores da América, no Brasileiro até o quarto colocado vai, mas se você for pesar na balança, para o Palmeiras, a prioridade ninguém vai admitir, mas a prioridade, e se você conversar com a torcida do Palmeiras, ela quer ganhar as duas competições, mas a prioridade, se você tiver que escolher, é o Campeonato Brasileiro. O Cuca, até pela folga que tem no calendário, se não colocar força máxima, pode preservar um ou outro jogador, mas entendo que ele vai colocar o que tem de melhor, porque aí ele faz o resultado aqui, lógico, a partida tem que ser jogada, mas ele faz o resultado aqui e aí pode administrar o jogo da volta. Mas o Celso colocou bem, pontuou bem a situação.
a Copa do Brasil é um torneio que permite as surpresas, mesmo uma equipe da Série C pode acabar surpreendendo, já foi citado aqui no programa vários exemplos, o mais recente, o São Paulo com o Juventude. E essa equipe do Botafogo, estive lá acompanhando o treinamento deles, conversando com a diretoria, o Giovani, que era jornalista aqui, é jornalista, né, daqui de São Paulo, hoje é diretor de futebol do Botafogo, nos recebeu muito bem lá, nos atendeu muito bem com o Botafogo, trocamos uma ideia. O Botafogo faz uma excelente campanha na Série C, ele desde a segunda rodada entrou no G4, não saiu mais. Tem o Varley, amanhã nós teremos uma reportagem com o Varley que jogou no São Paulo, Seleção Brasileira, Palmeiras, aos 38 anos, voltou a se reencontrar hoje com amigos lá no CT da Barra Funda, é uma das armas, talvez ele não tenha até condição de jogo, ele marcou 9 gols nessa temporada. O Marcinho, que é dúvida, aquele mesmo Marcinho, do São Caetano, Corinthians, Paulista de Jundiaí, Palmeiras, é outro jogador muito experiente, cercado por garotos. Tem a volta do Plínio, não é? Tem a volta do Plínio, zagueiro, então é um time ajeitadinho que sabe que vai tentar fazer o quê, Celso? O objetivo do Botafogo é não deixar que o Palmeiras mate a classificação aqui. Isso. É tentar levar a classificação para lá. Primeiro pelo aspecto financeiro. É uma atração o Palmeiras, né, em João Pessoa, na Paraíba. E se você chega com uma condição de talvez vencer o Palmeiras por 1-0, vamos supor que perca aqui por 2-1. Joga por 1-0 lá. Então, claro, o Palmeiras tem que encarar com muita seriedade a partida de amanhã, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso será feito pelo profissionalismo que tem o Cuca e pelo elenco que tem o Palmeiras. É um jogo que muita gente já dá como carta marcada, mas não é bem assim, não. Quero só dar um exemplo nessa mesma Copa do Brasil. O Fortaleza, que vai enfrentar o Internacional amanhã, eliminou o Flamengo. Sem consciência, quem ia dizer, né, que Fortaleza eliminou o Flamengo? Eliminou. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Já visitou o site hoje? Tá muito bom, muitas informações bacanas. A gente quer saber o seguinte: o Palmeiras deve priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Porque, Celso, se não priorizar... Eu não vejo necessidade de priorizar. Não vejo. Assim, pode... Mas aí não desgasta o atleta? Pode, não joga de domingo e quarta, domingo e quarta? Domingo e quarta, sim. Se porventura chegar num momento em que você tem um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e um jogo decisivo na Copa do Brasil, aí você pode fazer a escolha de poupar alguma parte numa competição ou no outro. Depende muito da situação. Mas no primeiro momento, tem que jogar com força máxima, tem que jogar com o que tem. É na fase decisiva mesmo, sabe? Palmeiras vai enfrentar um jogo de 6 pontos com o Flamengo na fase final do campeonato. E tem também um outro jogo da Copa do Brasil. Tá. O que é mais importante? Vamos focar nesse jogo com o Flamengo, a Copa do Brasil, sabe? Mas não é o caso agora, não. Tem que encarar as duas com seriedade. E aí, Garrafa? Tem que ir com força máxima, com o que tem de melhor. E só a grande vantagem do Palmeiras, Michele, é que o Palmeiras, ele não tem um time. O Palmeiras tem o elenco. Então não significa que amanhã, se não entrar os 11 da última partida, ou os próximos 11 que vão jogar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estará colocando uma equipe intermediária, não. Então o Palmeiras tem elenco, não vejo isso como time alternativo. O Palmeiras tem um elenco, montou um elenco para brigar de igual para igual em duas competições. O Tite fez isso no ano passado. É verdade. Estava priorizando o Campeonato Brasileiro, chegou a partida contra o Santos pela Copa do Brasil, poupou alguns jogadores, perdeu a classificação, mas foi campeão brasileiro. Da Vila, Porque aí já no jogo da volta, o Corinthians tinha remotas possibilidades. Era uma situação difícil a classificação com o jogo do Santos aqui na Arena. E aí o que fez o Tite? Acabou já segurando alguns jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras no ano passado fez o inverso. Poupou um monte de jogadores no Campeonato Brasileiro, que a campanha era ruim, pensando na final com o Santos. E por falar em Corinthians, o nosso diretor aqui já me soprou meio no ponto, mas já até sei, daqui a pouco tem notícia importante e triste lá no Corinthians. Daqui a pouco aqui no Gazeta Esportivo. É triste, é lamentável. Daqui a pouco a gente passa para vocês. O Silvestre está apurando com certeza. É uma notícia não muito legal não, mas daqui a pouco a gente traz para vocês aqui. Bom, daqui a pouquinho então todas as informações direto do Corinthians. Na partida que fechou a rodada da Série A do Brasileirão, o Atlético Paranaense bateu o Botafogo e subiu uma posição na tabela. Depois de quase um mês sem vencer, o Atlético Paranaense se reencontrou com a vitória diante do Botafogo. Hernani de cabeça fez o gol do jogo. O Furacão subiu para o 8º lugar e o Bota permaneceu em 13º. A Série B teve uma partida realizada pela abertura da 22ª rodada. No Serra Dourada, o vice-líder Atlético Goianiense empatou em 2-2 com o terceiro colocado Ceará. Veja os gols.
Atlético Goianiense e Ceará perderam a oportunidade de encostar no líder Vasco. Em confronto direto ontem à noite no Serra Dourada, o empate prevaleceu. Bill fez 1-0 Vozão. O Dragão foi atrás do resultado e chegou à igualdade no chute forte de Dilcinho, sem chance para Eberson, 1-1. 5 minutos depois, Romário cobrou pênalti com categoria e virou o placar ainda no primeiro tempo. Só que no comecinho do segundo, Bill apareceu novamente para deixar mais um e definir o resultado, 2-2. O Atlético é o vice-líder com 38 pontos e o Ceará vem na sequência com 37. Maior mercado consumidor de videogames da América Latina, o Brasil nunca teve o campeonato nacional em detalhes em jogos de futebol, um dos gêneros favoritos do público. Mas isso vai mudar a partir da versão 2017 do jogo Pro Evolution Soccer, que agora terá o Campeonato Brasileiro em detalhes após uma parceria com a CBF. Ontem aconteceu o lançamento do jogo e a gente estava lá. Na noite desta segunda-feira, foi lançada a versão 2017 do Pro Evolution Soccer, que estará disponível para o público a partir do próximo dia 13. A grande novidade é que a partir de agora, o game será o oficial do Campeonato Brasileiro, com todos os 20 clubes da primeira divisão e alguns dos principais estádios do Brasil reproduzidos a um nível impressionante de detalhe. E o teu jogador é bom? Cara, eles me deram uma moralzinha aí, velho. Me deram uma moralzinha no joguinho aí, gostei. Espero que cada ano tá evoluindo, tá crescendo, pra quanto mais aí vem, os caras vão melhorando no bonequinho, né? Então, é bem legal. Além de Marlone, o também corintiano Marquinhos Gabriel foi convidado a experimentar o jogo junto com os santistas Renato e Gustavo Henrique. É um pouquinho mais rápido que a última versão, mas deu pra pegar já no primeiro jogo que a gente jogou. Vai passando o ano e vai desenvolvendo cada vez mais, os movimentos ficam melhores, mais reais, a jogabilidade também fica bem melhor. Nos duelos da noite de lançamento do PES, deu empate entre os corintianos, mas entre os santistas, o mais jovem ganhou. Eu não consigo ainda pegar um pouco ali no qual que chuta, qual que lança, então acaba me confundindo um pouco, então eles já estão bem mais acostumados e acaba sendo mais fácil para eles. Até que foi um adversário complicado, né? Falou que joga raramente, foi um adversário complicado, foi meio difícil ganhar dele. Agora, uma coisa é certa, modéstia é algo que não existe quando o assunto é videogame. Sinceramente, quem que é o melhor lá? Não, sou eu. Quem é o bom lá no Corinthians? Rapaz, no momento tá eu. Já faz umas concentrações que eu peguei o Fagner. O Fagner foi até com as costas quentes pra seleção, velho. Deu uma costa nele bonita. E depois ele não quis mais revanche, né? Olha, o que é para falar agora, Bárbara? Volta um pouco esse texto aí. O pódio aqui no Gazeta Esportiva. Voltamos no intervalo com o pódio no Gazeta Esportiva. Você conheceu, durante os Jogos do Rio, a linda história do lutador de taekwondo Michael Andrade, medalha de bronze na Olimpíada. Depois da conquista, a gente volta a conversar com ele. Veja com a Marina Paniza. Tô pronto pro combate, pra quem não me conhece, meu nome é Michael, e a minha arte é o taekwondo. Meu maior sonho é poder pegar minha medalha olímpica, colocar no peito da minha mãe e falar pra ela, mãe, tá aqui. A promessa feita antes dos Jogos Olímpicos foi cumprida. Aos 23 anos e na sua primeira participação olímpica, Michael Andrade conquistou uma medalha de bronze no taekwondo brasileiro. Foi uma realização muito grande. Michael estreou vencendo na competição. Nas quartas de final, no entanto, encontrou o gigante Isofu de Níger, de 2,7 metros. A nossa preocupação era o chute em cima no rosto, porque ele até ultrapassa a nossa defesa, acabou acertando e saindo vencedor, né? Depois de passar pela repescagem, Michael venceu de virada o britânico Mahama Show e faturou o 3º lugar no pódio. O bronze de Michael Andrade foi uma conquista histórica no Rio de Janeiro. Ele se tornou o primeiro homem a conquistar uma medalha no taekwondo brasileiro. Antes disso, a modalidade tinha apenas o bronze de Natália Falavinha em 2008. Mas essa conquista não seria possível sem a força da família de São Caetano do Sul. Essa medalha eu dedico muito a eles, entendeu? As pessoas que trabalhou comigo o tempo inteiro, foi eles que planejaram o treino, planejaram viagem, eles fizeram meu calendário internacional e nacional.
A conquista histórica do garoto teve momentos amargos. Seus treinadores Cleiton e Reginaldo foram proibidos de acompanhar Maicon em seu momento mais importante. Na vila, no desfile, eu ia acompanhar o Maicon em tudo. Aí meu irmão colocou um post na rede social falando o que acontece, falando a verdade, né? E eles acabaram punindo eu, que não teve nada a ver, quem falou foi meu irmão, né? Eu senti muito na hora que eu sentei com o técnico que não era meu, não é um técnico que eu sentava, é o técnico da confederação, atrapalhou muito a minha preparação. E o pior disso tudo é pela parte do presidente mandar eu assistir filme do Rock Balboa, assistir filme e comer pimenta, e assistir filme do Rock Balboa e do Van Damme. Mesmo com tantos problemas, o sonho foi realizado. Mas agora que a medalha já está no pescoço da mãe, qual será o maior sonho desta vez, Maicon? O meu maior sonho agora é poder estar com meus companheiros de equipe lutando em Tóquio 2020. E mais uma vez eu quero poder dar esse prazer para minha mãe de estar levando ela para os jogos novamente, para ela poder assistir comigo e tá assistindo e tá torcendo por mim lá. Minha família é meu mundo, medalha é bom, quero sim, mas isso não é tudo. Quero ser campeão, pra servir de exemplo, plantar a fé no coração de quem tem talento. Já pensei em parar, mas ouvi na minha mente a voz da minha mãe, meu filho sempre. É isso aí, e hora de falar de Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Se a seleção brasileira principal de futebol anda com moral baixo no mundo da bola, história bem diferente acontece com a equipe brasileira de futebol de 5. 3 vezes medalhistas de ouro, eles vão em busca do tetra nos Jogos do Rio. E a Marininha Paniza foi conhecer essas feras da bola. A bola no pé é igual, a paixão pelo esporte também. Mas neste futebol, os atletas jogam com os olhos vendados. O futebol de 5 é praticado por deficientes visuais numa quadra com as mesmas dimensões do futsal e possui poucas diferenças em relação ao irmão. No jogo não existe cobrança de lateral e a bola possui um guiso para orientar os jogadores. Além da bola, os atletas recebem instruções do treinador e dos goleiros que não possuem deficiência. O futebol de 5 entrou para o programa paralímpico nos Jogos de Atenas 2004. Desde então, o mundo conheceu apenas um campeão, o futebol brasileiro. Com 3 medalhas de ouro no currículo, a equipe quer manter a hegemonia na modalidade, desta vez no Rio de Janeiro. É uma seleção muito experiente, né? Uma seleção que já tem um gostinho de ser campeão, tricampeão já paralímpico, né? Então isso, e dentro do nosso país a gente sabe que a torcida vai ajudar. Além dos 3 ouros, a seleção conquistou todos os desafios internacionais que participou desde 2007. Foram 2 mundiais, 3 medalhas no Parapan e 2 títulos de Copa América. Realmente nós temos feito algo que dá para dizer que em esporte coletivo é praticamente inédito, né? Nós estamos completando 9 anos sem perder uma competição sequer. Esse domínio tem muita influência da maior estrela da seleção brasileira, Ricardo Alves, o Ricardinho. O jogador que ficou cego aos 8 anos já foi eleito o melhor do mundo 2 vezes. Eu não me considero melhor do que ninguém. Eu apenas sei fazer uma coisa muito bem, que é jogar futebol. A competição dentro do país servirá para mudar mentalidades e ensinar as pessoas que cegos podem sim jogar futebol. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair dali deslumbradas, não olhando os atletas como coitadinhos. Muito pelo contrário, vão ver e sair com outra visão de vida. Vamos dar um baile no time da Gazeta com esse treinador que a gente tem, que é o Celso Cardoso. Vem jogar com o nosso time aqui. Celso, você está precisando treinar melhor o nosso time. Eu estou sendo jogador. O pior é isso. O pior é isso. Começou pra valer a era Tite, a seleção brasileira. Os jogadores foram a campo ontem pela primeira vez e o treinador e os atletas comentaram o início do trabalho e pediram tempo para os resultados aparecerem. Uma primeira parte mais específica de posse de bola, onde tu tens, eu digo assim, perder, pressionar para retomar a posse de bola rapidamente. E segundo, quando tu retomas a posse de bola, tu também dos teus companheiros rapidamente posicionar para poder jogar, né?
gosto de manter posse de bola, e esse é um dos treinamentos que te permite isso. O segundo treinamento de bola parada é um treinamento posicional e não de marcação individual, e que ele precisa ser constantemente colocado. Segundo é trabalhar um pouquinho dentro da disponibilidade física, os atletas nas suas posições, funções. Nós conseguimos aí na última parte realizar mesmo um curto espaço de tempo, tem que potencializar de alguma forma. O Tite sempre teve a maneira dele de conversar muito com os jogadores, né? Hoje no treinamento ele conversou bastante, então temos muito pouco tempo de trabalho até chegar até o primeiro jogo, que é quinta-feira, então a conversa vale muito a pena e ele sempre vem conversando, sempre vem dando conselho a todos os jogadores, aos novos, aos mais velhos também, que são os mais experientes que estão aqui com nós, sempre nos dando força aos mais jovens. Então o Tite sempre foi essa pessoa, treinamento sempre conversando, sempre parando o treinamento, e a gente espera ter sucesso. Toda mudança, ela exige um processo primeiro de entendimento de trabalho, né, de confiança naquilo que está sendo passado, de credibilidade na pessoa que está te passando, que é o treinador. Então, nós temos isso, nós estamos iniciando um trabalho, taticamente mudando algumas coisas, e a gente precisa desse tempo, né? Tudo é uma questão de tempo, de adaptação, como eu disse anteriormente, da gente poder se entrosar nos treinamentos, a gente corrigir coisas que a gente não vinha fazendo e melhorar coisas que a gente estava fazendo bem. Então, acho que é nesse sentido que a seleção vai evoluir. Eu fico imaginando, né? O Tite é um profissional, Garrafa, que eu admiro muito. Também como pessoa, mas eu acho, na verdade, o que cabe mesmo aí, analisando no profissional competente, sabe o que faz, ele acabou se reciclando e fez por merecer chegar à seleção brasileira. Eu sempre disse isso aqui, o Tite merece a seleção brasileira, eu só não sei se a seleção merece o Tite por causa dos homens que lá estão dirigindo a CBF. De qualquer forma, ele chega e, claro que as pessoas, principalmente o torcedor, que é mais leigo, é mais passional, não entende muito do riscado, acha que entende, mas no fundo não entende. Então espera que o Tite vai chegar lá, vai montar o time vai voar e vai jogar o que jogou o Corinthians, por exemplo, no ano passado, quando foi campeão. E não vai acontecer isso. Quer dizer, pode até acontecer por circunstâncias, mas não vai acontecer de maneira regular. Por quê? Porque demanda tempo para você implantar uma filosofia. Quer dizer, o cara chegou agora, treinou ontem, hoje, amanhã, joga na quinta. Meu Deus do céu, não existe mágica, não existe, sabe, até você assimilar uma proposta de jogo. Mas tudo bem que ainda levou alguns jogadores, já trabalharam com ele, isso ajuda, facilita, mas vai encarar um Equador que é vice-líder das eliminatórias, tem um bom time, a campanha mostra isso. Não bastasse o bom time equatoriano, ainda tem uma altitude de quase 3.000 metros, que faz com que a bola viaje muito mais rápida, que corta um pouco o fôlego. Ou seja, apesar do Tite, das suas boas propostas, da sua competência e da sua intenção, Garrafa, não tem como não dizer que o Equador é o favorito. Não, fazendo uma análise assim fria ou até um pouco mais realista do que está acontecendo, o Equador é favorito pela campanha, por jogar em casa, pelo fato da seleção ter um novo técnico, estar iniciando um novo trabalho, o Equador é favorito. Nesses dois jogos, contra Equador e Colômbia, se a seleção brasileira conseguir somar 4 pontos, já está de bom tamanho. Eu acho que será uma ótima estreia dessa seleção do Tite. Talvez na tabela isso possa não refletir muito positivamente. O ideal seriam 2 vitórias, mas não dá para se exigir isso nesse início de trabalho. O que a gente entende é o seguinte, que o Tite, ele tem o apoio geral de torcedores, da mídia, tem a confiança de todo mundo, exigia e se queria muito uma mudança na seleção e todos entendiam que o Tite era essa pessoa. Tanto é verdade que a convocação do Tite foi uma das mais polêmicas e discutíveis dos últimos tempos, até diferentemente daquilo que vinha fazendo o Dunga. As convocações do Dunga, uma outra posição até se questionava porque não há unanimidade. Mas se é o Dunga que faz, por exemplo, essa convocação que fez o Tite, com o Juliano, com o Taisso, o pessoal tinha caído de marreta em cima do Dunga. Rafael mas, Carioca. não é? Então, ou seja, mas o Tite tem crédito, ele conquistou esse crédito e todo mundo vai dar esse crédito a ele. Agora, e o Tite não vai se apegar nesse problema que você citou, Celso, ele já até comentou sobre isso, porque isso já era sabido, a falta de tempo para treinar, não tem jeito. Seleção brasileira, para eliminatória, você vai treinar no avião. Você treina seleção brasileira ou para a Copa América ou para a Copa do Mundo, que você fica um período com os jogadores.
Então, seleção brasileira é isso. E esse, para mim, é talvez o maior desafio que o Tite possa ter à frente da seleção brasileira. Porque o Tite, a gente sabe que é um técnico de vestiário, é um técnico que arruma a equipe no dia a dia, que ganha a confiança dos jogadores, não é? E que trabalha muito. E na seleção, apesar que a gente já viu na movimentação de ontem, todo um trabalho do Tite, ele vai trabalhar, mas não terá esse tempo suficiente. Mas é uma situação que ele vai ter que conviver. Então entendo, aposto aí que a seleção brasileira possa fazer esses 4 pontos, que seria um bom começo para o técnico Tite. Ele só tem uma dúvida, hoje ele comandou um treinamento fechado, ele só tem uma dúvida entre o Felipe Coutinho e o William. No mais, vai manter aquele esquema do Corinthians, 4-1-4-1, não é? Talvez por isso se justifique a convocação de jogadores com quem ele já trabalhou, que numa conversa você vai poder tentar acertar o time. O Thiago Silva ainda não veio porque estava com problema de contusão, o Marcelo pela direita, o Daniel pela direita, o Marcelo pela esquerda, né? Paulinho no meio campo com o Renato Augusto, o Gabriel Jesus lá na frente, Neymar compondo a linha de 4. É uma seleção que o Paulinho, o Renato Augusto também no setor de meio campo. É uma seleção que acho que pode dar liga sim, e fica a nossa torcida para que dentro de campo a seleção brasileira possa encontrar o seu melhor futebol, não é? Porque o Tite, ele está no cargo máximo do futebol e todo mundo vai cobrá-lo. Então a gente sabe que existe uma tolerância, mas há um tempo de trabalho, e o tempo não é muito longo não, independentemente de ser o Tite, e parece que está no caminho certo. E só incluindo aí, né, nesse meio campo da seleção que eu falei, o Casemiro também. Bom, no Corinthians, o técnico Cristóvão Borges acerta os últimos detalhes da equipe que amanhã estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E o repórter Alexandre Silvestre foi conferir a terça-feira do Timão. Retranca corintiana no Rio? Não, no Rio a gente vai jogar como a gente joga normal. Vamos jogar para ganhar. Só uma mudança à vista, na defesa. Sai o lateral direito Fagner, na seleção. Entra o garoto Léo Príncipe. O que não sai de cena é a pressão sofrida por Cristóvão desde que assumiu o Corinthians. Ele já chegou balançando. O cargo de treinador no Brasil, por causa da circunstância, ele não dá segurança a ninguém. Ninguém é seguro. Nem na seleção, em lugar nenhum, ele é seguro, porque ele está atrelado a um monte de coisas, principalmente a resultados. Se a diretoria, por enquanto, banca Cristóvão, a torcida nem tanto. Cobrança exagerada para um técnico que, apesar dos pesares, consegue manter o Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro? Não é compatível, porque se a gente for pensar assim, e isso é real, nós merecemos, sim, claro, uma força maior. Você pedir para que a torcida ela tenha paciência, é muito difícil. Seria bacana se isso acontecesse. Ser o substituto de um ícone, de um ídolo, de um cara que conquistou quase tudo por aqui recentemente não é fácil. É só isso ou o professor Cristóvão Borges está também pagando o preço por ainda não ser um treinador de grande prestígio no futebol brasileiro? Eu acho que a parte que poderia ser atribuída à saída do Tite, eu acho que passou. Eu acho que depois disso é porque eu sou Cristóvão. É por isso. E ser Cristóvão, sem nenhum demérito, se você compara com o Tite está num outro nível, tanto está na seleção brasileira, e o Cristóvão está tentando construir uma história vitoriosa. Eu acho, tem bons trabalhos. Você vai concluir, mas eu até, para não perder o gancho que disse o Cristóvão, né? Ele está coberto de razão, o Tite passou mesmo, porque agora o Corinthians é outro. É o Corinthians do Cristóvão, é um Corinthians ruim para dedéu. É ruim para dedéu. O seu time, Cristóvão, está muito ruim. Depois eu vou concluir. Mas esse Corinthians tem a cara do Cristóvão. É um Corinthians ruim, diferentemente do Tite. O Tite passou mesmo, é bom esquecer, viu, Celso? Mas aí o Cristóvão tem... Assim, onde eu quero chegar? A diretoria contratou o Cristóvão. Sabia do que ele poderia fazer. Né? E enquanto ele manteve ali o que o Tite vinha fazendo, a coisa funcionou. Quando ele resolveu mexer realmente na estrutura, já não está funcionando mais. Quer dizer, contra a Ponte Preta, por exemplo, poxa vida, mesmo que você considere o fato da expulsão do Balbuena, que realmente dificulta a ação de um time que está jogando fora de casa, mas não justifica você chutar uma bola em gol. Você não costurar uma jogada pelo meio.
tudo na base da ligação direta. Então, realmente, o trabalho do Cristóvão está deixando a desejar. Agora, eu não posso ser incoerente, Garrafa. Se a diretoria contratou o Cristóvão, é porque confia nele. Então, que ele tenha o tempo que qualquer treinador precisa para dar uma cara para o time. E o tempo do Cristóvão, pelo que a gente conhece um pouco do futebol, e o Corinthians tinha... Vai durar até o Fluminense se ganhar. O Corinthians vinha se pautando, porque tinha um técnico de ponta. Aliás, os últimos dois que passaram pelo Corinthians são técnicos de ponta, o Mano e o Tite. E o Corinthians estava nessa linha de se dar tempo a esses profissionais. Mas o Cristóvão, pelo que ele representa, pelo currículo, pela história do Cristóvão, ele não vai ter todo esse tempo, não. E eu não entendo, porque o Corinthians, tá no G4. Espera um pouquinho, gente. É só você olhar a tabela ali. O Grêmio pode pular para a terceira colocação no final de semana. O Grêmio tem um jogo com o Botafogo. O Corinthians está no G4 ali meio de favor. Meio de favor, vamos falar a verdade, vamos olhar a tabela e olhar o campeonato, não adianta vir iludir. E outra coisa, o Corinthians ainda permanece em esse G4, G5 aí, se é que a gente pode colocar dessa forma, porque tem ainda uma gordurinha lá da era Tite. E o Tite, muita gente, mas esse time que está aí foi contratado pelo Tite. Só que com esses jogadores com o time funcionava. Se não funcionava maravilhosamente, não funcionava dessa forma horrorosa. Mas ainda assim, vamos ser sinceros, né? Perdeu o Bruno Henrique, perdeu André, perdeu Luciano. Quer dizer, aí também, sabe, já não era tudo isso que reformulou e ainda perdeu 3 peças. Não é toda a culpa direcionada ao Cristóvão, claro que não. A diretoria tem uma parcela, até mesmo o Tite, que trouxe alguns dos jogadores que aí estão, a maioria desses jogadores, mas o Tite passava confiança e fazia jogadores, tirava algo dos jogadores. O Cristóvão não consegue tirar algo dos jogadores. Me desculpe se eu estiver errado. Em todas as coletivas do Cristóvão, não consigo entender absolutamente nada do que ele fala. Porque ele parece que tá todo mundo vendo uma coisa e ele vendo outra. Não, porque estamos evoluindo, estamos no G4, o Corinthians está em queda livre. Essa é a grande verdade. Se você pegar o índice de aproveitamento nos últimos... 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Pronto, sabe? Então não é questão. Não adianta... São 9 pontos conquistados em 24. Não adianta ficar dançando em cima dessa história de G4. O Corinthians está em queda livre, diferentemente do Flamengo. Essa é uma realidade que o Cristóvão tem que assumir e talvez bater na mesa e falar realmente o que você disse. Saiu fulano, saiu ciclano e não veio, o tal do centroavante não veio. Agora chegou o Gustavo, o artilheiro da Série B. Aí contrata o Jean, jogador da Série B. O Corinthians está trazendo reforço só da Série B, não é? Você pode ter esses jogadores da Série B, mas para fazer uma mescla, compondo. Não os caras para serem solução. Então essa é a realidade do Corinthians. E a notícia triste aí que a gente falou, hoje no treinamento dessa tarde, o Alexandre Silvestre acabou nos confirmando aqui, o Danilo com o Iago, um choque de treinamento, coisa de treinamento, um choque muito forte, uma dividida, o Danilo levou o pior, fratura de tíbia e perônio da perna direita e só o ano que vem. E aí vão falar, mas o Danilo não faz falta. Gente, do jeito que o Corinthians está... o Danilo resolve... Eu não tô, pelo amor de Deus, isentando, falando, aí lamentando a contusão do Danilo. Mas na fase do Corinthians, se o Corinthians perder o motorista do ônibus, já está fazendo falta. A tia da cozinha, se perder a tia da cozinha já faz falta. O Corinthians não tem elenco, o Corinthians está descendo ladeira abaixo, essa é a realidade. E não tem uma perspectiva de melhorar, né, Garrafa? Bom, o Santos é o destaque de hoje lá no site gazetesportiva.com. O menino Davi Gabigol é oficialmente jogador da Inter de Milão. Chegou lá na Casa Nova, pegou a camisa, vestiu. A confirmação veio justamente no aniversário de 20 anos dele. Ele assinou contrato com os Nerazzurri até 2021. Na imagem divulgada de Gabigol com a camisa do novo clube, os italianos exaltam os títulos conquistados aí pelo Santos, pelo rapaz no Santos, e a medalha de ouro na Olimpíada, além do número de gols de Gabriel com a camisa alvinegra. Os valores do negócio não foram divulgados, mas especula-se que eles tenham desembolsado 25 milhões de euros pelos direitos do Gabigol. Com a saída do Gabigol, Lucas Lima deve herdar a camisa 10 do Peixe. O Santos também fez homenagens ao Gabigol e tudo isso você confere lá na página do Peixe, no site gazetesportiva.com. Acesse lá, acesse agora, viu? Hora de falar do São Paulo. São Paulo não vai bem no Brasileirão, pode ser eliminado na Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando a crise do tricolor.
O São Paulo só ganhou um dos últimos 10 jogos que disputou. Na Copa do Brasil, perdeu para o Juventude, time que disputa a 3ª divisão nacional. No Brasileirão, vai de mal a pior e está apenas 3 pontos na frente da zona de rebaixamento. Para piorar, no último sábado, torcedores invadiram o CT para protestar. Agrediram jogadores e roubaram objetos como bolas e camisas. Como o próximo jogo será apenas no dia 7 de setembro contra o líder Palmeiras no Allianz Parque, a diretoria do São Paulo tomou uma medida inédita. Nesta semana, o time vai treinar em 2 períodos sem a presença da imprensa, tanto hoje quanto amanhã e também na quinta-feira. Os portões só serão abertos novamente para os jornalistas entrarem e poderem trabalhar na cobertura do São Paulo na sexta-feira. O sábado será de folga e no domingo os jogadores retornam ao trabalho visando o clássico contra o Palmeiras. Aliás, o técnico Ricardo Gomes terá muitos problemas para definir o time para esta partida. 3 jogadores são desfalques certos. Rodrigo Caio e Bruno estão machucados. E o Buffarini levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Além deles, outros 3 jogadores podem ter problemas para jogar por causa da maratona causada pela data FIFA. Cueva e Mena vão defender, respectivamente, Peru e Chile em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E o Lianco foi convocado pela seleção sub-20, vai jogar 2 amistosos contra a Inglaterra em Londres. Ô Celso, espera só um minutinho, tá? Seguinte, eu vou passar a minha vez, você fica à vontade para comentar o São Paulo. E parabéns, hein? A diretoria do São Paulo, Ricardo Gomes, comissão técnica, descobriram o problema do São Paulo, a imprensa. Então, sem comentário, pode seguir, fica à vontade. Já vou até deixar meu boa noite, final do Gazeta Esportiva. Não, calma. Agora, o São Paulo já está numa draga danada, baita tensão e ainda o calendário ferra tudo, né? Porque ainda perde... O Cueva é um jogador dos reforços, o mais lúcido, o mais importante. O Mena, tudo bem, não, como diriam... Você perdeu quantos gols nem fá, nem fu. É culpada, a imprensa resolveu o problema do São Paulo. Agora o São Paulo vai ganhar tudo de goleada. E outra coisa, e não estou defendendo causa própria, Celso. Não é isso. Quem fica sem informação é a torcida do São Paulo. Não adianta entrar no site e chapa branca. E não adianta me criticar no Twitter que eu não estou falando mal do São Paulo. Eu estou defendendo você, torcedor do São Paulo. Porque o nosso papel quando a gente vai ao clube é trazer a informação do que exatamente está acontecendo. Porque é tudo muito bonito entrar na TV São Paulo, no site do São Paulo. Não. Ali é tudo a notícia oficial, até entendeu? Porque isso nem é jornalismo, né? Você apenas é um reprodutor e a questão não é essa. Você precisa realmente acompanhar para ver. O site do clube divulga o que é interessante para o clube, né? Óbvio. E a gente o jornalista tem a isenção. Nós temos a isenção. E a gente tem que explicar isso para o torcedor, porque realmente, sabe, mostra-se aquilo que se quer. E quando você está presente, você vê o que, de repente, outros não conseguem observar. E minha vida não muda nada aí lá no treinamento do São Paulo. Né? Dia 5 já está chegando, o pagamento cai, dia 20 igualzinho, sem problema nenhum. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O Palmeiras deve priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro? Deu que sim, mas só 53% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente está de volta com Gazeta Esportiva. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouco. Tchau. Até já.